qual é a minha métrica de sucesso? O que é uma métrica de sucesso? O que é importante você ter de métrica de sucesso? Você reduzir acidente. Tudo bem, acho que essa é uma meta, é a visão que eu quero, né? Então eu vou usar a comunidade para isso. Mas, sei lá, e se por acaso eu começar a fazer as pessoas a falarem sobre prevenção de acidente, sobre ter uma direção defensiva, sobre ter uma direção mais segura? E se o meu primeiro passo da comunidade é começar a fazer as pessoas a falarem de comportamentos seguros? E como eu vou estimular isso? Talvez com campanhas, talvez com exemplos, talvez com histórias, talvez com um cunho mais apelativo de um motorista que passou por um acidente. Talvez eu vou começar a trabalhar com motoristas que estão entrando agora para já ter um impacto com uma cultura diferente. Uau. Não sei. Acho que assim, há N estratégias que você pode fazer. Às vezes a gente acha que é uma coisa estrondosa. Não, às vezes você pode simplesmente criar um grupo de WhatsApp, colocar 5 motoristas novos lá, colocar um motorista que tem um poder de voz ativo naquela, porque todo mundo, em qualquer lugar, tem uma pessoa que fala assim, puxa, essa pessoa é boa. Essa pessoa é uma inspiração para essa empresa, ele é um herói, é uma figura, né? E como que você vai utilizar aquela pessoa para ser um pilar de divulgar, de ser o seu advogado, né? Em vez de você falar, né, o líder, o chefe da transportadora falar, a partir de hoje telemetria não pode passar de 90, se passar penalidade. Não é melhor você mudar o comportamento, a cultura? Não é muito mais agradável? Que legal. E como que essa questão, Renan, de gestão de comunidade, ela pode contribuir para transformar empresas? Olha, quando a gente olha para uma comunidade, tem várias coisas que ela pode impactar, né? Então, desde começar a construir a imagem de identidade visual, no engajamento, na retenção dos seus clientes, como advocacia, na promoção de marketing. Então são vários aspectos, até propriamente na redução de custo. Quando a gente fala isso, quando a gente começa a olhar para uma comunidade, por que você vai criando uma comunidade? Além de ter os aspectos de interesses comuns, além de ter os aspectos de pessoas que compartilham várias coisas e conhecimento, você sempre tem uma finalidade por que você está criando aquilo, né? Então você pega, por exemplo, hoje, eu vou usar um pouco o caso da própria 99, né? Então vamos pegar um cenário de um motorista que está entrando na plataforma agora, né? Então há vários motivos de que um motorista entra para a plataforma. Motivo de que ele quer mais autonomia,
né? Então ele quer começar a ter mais a liberdade, fazer seus próprios horários e ganhar dinheiro com isso. Também tem a parte de várias pessoas, né? Vários brasileiros perderam o emprego e veem esse caminho como uma forma de criar sustento e prover para a família e para ele. Então são vários segmentos, são vários fatores que fazem ele ingressar. Alguns gostam de dirigir e fazem disso da profissão. Motoristas que eram motoristas de transportadora, né? Os caminhoneiros no fim da aposentadoria, né, às vezes não migram desse setor do caminhão e vão para o setor, né, do aplicativo ou de um táxi. Então tem vários motivos. O ponto aqui é o porquê quando o motorista novo entra na plataforma, ele tem várias dores, né? É uma profissão sozinha. Então você imagina que você está o dia inteiro num carro, sozinho, com várias vezes pessoas estranhas entrando. Você precisa saber conversar. Você tem os desafios de como utilizar o aplicativo. Você tem o desafio de como lidar com isso, receber. Como é que você vai fazer para conversar? Como é que você vai fazer para receber as promoções? Lidar com aquele universo, aquele ecossistema. Então, há um universo de dores. Como é que uma comunidade pode atuar nisso? Né? Pensa só, quantas pessoas já passaram por essa jornada? Pensa só quantas pessoas que têm experiência já sofreram essas dores e têm um interesse em comum, com vários motoristas novos com as mesmas dores e motoristas experientes que já passaram por essa... Como é que a gente pode integrar isso, né? E ajudar essas pessoas? Ajudar numa formação de uma comunidade que possa melhorar um pouco a percepção desse universo, melhorar um pouco a jornada, reduzir a fricção das dores, né? De mostrar quanto é vantajoso, de mostrar quais são os caminhos, de reduzir os riscos, de aumentar a segurança, de aumentar os ganhos. Então, uma comunidade, ela pode doar tudo nisso. E como que uma empresa se beneficia fazendo isso, né? Criando essa conexão com as pessoas. Olha, pensa só numa questão de construção da marca. Se um motorista ele entra, seja um motorista de aplicativo, seja uma transportadora, no caso, se ele entra, ele tem várias dificuldades e você provê um canal de suporte com pessoas que vão te ajudar. Isso não vai melhorar um pouco a percepção sobre o ramo? Mas isso não seria basicamente o papel de um gerente, de um supervisor, no caso de um motorista de uma transportadora? Por que o conceito de comunidade poderia apoiá-lo no caso de um motorista novo? Pensa no sentido, poderia sim ser um papel de um gestor, mas pensa você fazendo isso por uma vastidão de pessoas. Como é que um gestor consegue gerir 1 milhão de pessoas, um por um? Então, como é que você pode trabalhar esses interesses em comuns, engajando essas pessoas, trazendo informações, fazendo essas pessoas se conversarem, trocarem suas experiências, trocarem interesses, trocarem dores, trocarem pontos de ajuda? Isso é muito mais vantajoso. Isso fortalece mais os laços, fortalece mais os vínculos, fortalece até a retenção dessas pessoas em se engajarem e continuarem. Quando a gente olha para uma questão até de promoção de uma marca, né? Pensa só que você está fazendo uma campanha e você quer divulgar mais essa campanha. Você pode pagar, você pode ir num tráfego pago, vai lá no Google da vida, no Facebook e paga e dissemina esse conteúdo. Mas se você utilizar a sua rede, seus embaixadores, pessoas que têm esse interesse, né? Então pensa aí no caso que eu te falei da Lego, né? Então começa a compartilhar as ideias, começa a inspirar, começa a falar, puxa, ó, saiu esse lançamento. Como é que eu divulgo isso de maneira mais orgânica? E o orgânico, ele sempre tem uma vantagem que ele é mais confiável, né? Ele é um sentido de orgânico, além dele ser mais barato, e ele também ser, e uma pessoa estar divulgando isso, você tem mais credibilidade, você tem mais confiança. Fora que também, quando a gente olha para um viés de redução de custo, vamos olhar uma empresa que é gigantesca, tem um central de atendimento, e cada dor que o motorista tem liga gera um custo. E se tem uma comunidade para apoiar? Como a Nubank, por exemplo. A Nubank hoje ela tem lá o Nu Community.
Então é um fórum, mais ou menos, não tenho tanto conhecimento técnico, mas é um fórum, uma plataforma, onde uma pessoa lança uma dúvida e alguém da comunidade responde essa dúvida. Olha que bacana. É um usuário falando com outro usuário. Um par, né? Tá no mesmo nível, não é um supervisor, um gestor, alguém top-down dando ali uma diretriz ou ajudando. Acho que deve ter até uma conexão emocional maior quando tá na mesma linha, né? E as pessoas gostam de se ajudar. As pessoas gostam de se ajudar. O ser humano, acho que ela tem essa necessidade de querer ajudar o próximo, e a comunidade estimula muito isso, de você ajudar o próximo e você receber. Isso vai gerando um ciclo virtuoso, uma cadeia que quer se ajudar e se manter engajada. Faz sentido. É diferente de, por exemplo, né, uma equipe, um novo colaborador, ele falar, mas isso não é o meu papel, né, no sentido... Eu não sou um líder de equipe, eu não tenho pessoas embaixo do meu guarda-chuva, mas quando você consegue ajudar um par, alguém igual, principalmente se você passou por isso, né? Alguém foi lá, pegou na sua mão no início, te ajudou, alguém foi ou o embaixador ou alguém que apoiou a jornada dele lá no início, isso de fato incentiva ele, aparentemente, a prover isso também para outros, né? Esse senso de comum unidade, né? Você sabe que eu acredito numa coisa, eu acredito numa frase que fala assim: lugares influenciam pessoas e pessoas influenciam lugares, né? Então a gente fala muito da cultura, né? Então uma comunidade, ela estabelece esse laço, essa identidade. Então quando uma pessoa entra para ela, todo mundo quer fazer pertencer a algo, quer pertencer a uma tribo. Isso vem lá do passado. Todo mundo quer fazer para pertencer a alguma coisa. Ninguém quer ficar sozinho. Então, quando você entra numa rede social, você quer pertencer a alguma coisa. Quando sai um novo corte de cabelo e você vê um monte de gente fazendo aquele corte de cabelo, você está falando assim, eu quero pertencer. Então, isso são várias formas, de maneira indireta, de se falar, eu quero pertencer a alguma coisa. Então, a comunidade, ela vai setando um pouco também esses laços, essa identidade. Então, quando uma pessoa fala assim, esse não é o meu papel, mas ela entra numa empresa onde essa fala não existe, onde essa cultura, todo mundo se ajuda, você automaticamente, ou você espelha aquela pessoa, porque ela não pode pertencer, e tudo bem, não faz parte daquilo, ou ela começa a se influenciar. Isso começa a realmente entrar nela, entrar no DNA dela, e ela começa a ser influenciada, impactada e começa a ajudar os próximos. Porque ela vem recebendo muito essa ajuda. Então, eu acredito que isso tem muito dessa influência. Você pega até, por exemplo, uma parte assim da igreja. A igreja, ela tem uma comunidade. E essa comunidade, ela tem vários rituais. Então, desde quando você nasce, você tem o batismo. Depois você tem um casamento, você tem um catequismo, você tem diversas formas que mantém engajamento naquela jornada. E você tem alguns princípios da comunidade, algumas leis que regem aquela comunidade, para que você possa pertencer. Então, aquilo que você comentou de, não é meu papel, não vou fazer isso, não vou fazer aquilo. Quando você entra para uma comunidade, quando você quer fazer pertencer a alguma coisa, seja numa empresa, seja num grupo, num fórum, você começa a ser impactado, né? E você também precisa contribuir com o seu papel. Então, acho que, além desses aspectos da influência, da promoção, da retenção, do engajamento, acho que tem um ponto que eu acho que é super legal, que uma comunidade, ela sempre tem que existir para resolver uma dor, né? Então você pensa... Ela tem um objetivo principal, a comunidade. E esse objetivo ele pode ser diferente de companhia para companhia ou de uma comunidade para outra, quando a gente fala profissionalmente, por exemplo. Pensa 99, né? É uma única comunidade, por exemplo, a comunidade de motoristas, a comunidade de usuários, né, de clientes. São comunidades diferentes, cada uma tem um objetivo. Como que se dá isso? Acho que assim, primeiro é os públicos, são as personas. Então vamos pensar assim, sim, uma comunidade, os usuários, pessoas, passageiros, né? São interesses, dores, necessidades e propostas de valor diferente de um motorista.
E isso já caracteriza uma comunidade diferente. Pode se caracterizar já uma comunidade diferente. Tá. Um motorista, que é onde eu atuo mais, ele tem toda a sua necessidade, seu universo. E há diversas personas, né? Quando eu digo persona, há diversos estágios daquela pessoa diferente. Então, um motorista mais experiente, ele tem uma necessidade, um estímulo totalmente diferente de um motorista que está começando. Então, pensa no motorista novo que está começando. Não sabe usar a plataforma, não sabe como que faz para ganhar dinheiro, quais são as melhores corridas, qual a estratégia, quais são os canais de comunicação, não está inserindo ainda nesse ecossistema. Então, quando você vai trabalhar com uma pessoa dessa, é um estímulo e engajamento e uma rede de apoio totalmente diferente. Não adianta eu pegar, por exemplo, você é um empresário de sucesso, eu te colocar para interagir num público, né, você trabalha no setor de tecnologia, num público totalmente diferente. Talvez as suas necessidades, seus estímulos não vão se conectar. Então é importante você criar essa conexão. Então pessoas novas, motoristas novos, para quê? Para você resolver uma dor. Que dor é essa? Então a maior dor que a gente tem no começo da jornada do motorista é o desengajamento. É a não retenção. Que é uma dor diferente que a comunidade pode resolver, por exemplo, de um motorista que está há mais tempo e que ali talvez a dor dele seja outra. Então a comunidade ela pode suportar o início da jornada e depois também as outras dores conforme a coisa vai acontecendo, é isso? Sim, sim. O que eu ponto aqui para resumir é cada um tem uma dor, cada um tem uma necessidade. Mas quando a gente fala num aspecto de empresa, né, vamos trazer para o aspecto da empresa. A empresa tem conhecimento que o motorista ele perde a retenção, perde engajamento no seu início da jornada. Por quê? Tem várias fricções. Então qual é o interesse da empresa? Reter esse motorista. Não é? Por que ela quer reter? Porque ela tem um investimento. Né? Então a gente tem um CAC, custo de aquisição daquele motorista, né? Daquele usuário. Então se eu invisto naquela pessoa para captar aquele motorista entra e sai, ou vai para um concorrente, ou desiste, isso é uma perda para a companhia. Então qual é o interesse da companhia? O interesse é reter, engajar e, quiçá, fidelizar essa pessoa. Né? Fidelizar no sentido de você tem um leque de opções. Você tem lá empresas que têm a mesma proposta de valor. E cada uma tem os seus valores, tem seus benefícios, tem sua proposta. Mas qual é a vantagem competitiva? O porquê que no final das contas aquele motorista vai selecionar o A e não o B? Esse senso de pertencimento e a comunidade pode ajudá-lo a tomar a decisão de fidelizar e não mudar de companhia, por exemplo. Pode ser um caminho. Pode ser um caminho de, puxa, entrei aqui e aqui eu encontrei a minha tribo, aqui eu tive um suporte, aqui essa marca me abraçou, me deu essa rede de apoio, me ajudou aqui. Porque assim, para pensar, vamos olhar assim, eu já tô ficando um pouquinho mais velho. Aí eu não tô tão velho, mas tô ficando um pouquinho mais velho. As minhas propostas de valores, os meus interesses profissionais vêm mudando. Uhum. Antigamente, quando a gente é mais jovem, a gente quer saber o quê? Dinheiro e trabalha. Quando você vai ficando um pouco mais velho, você vai crescendo um pouco, você já vai começando a olhar para o aspecto da família, da qualidade de vida, de ter um tempo. Então, esses interesses vão mudando. E aí, se uma empresa chega para mim e fala assim, Renan, vem para cá, aqui você vai ganhar o triplo, mas sábado e domingo, acabou. Isso vai contra o que eu quero para o meu estado de vida. Ou até mesmo alguns valores e benefícios, a cultura da empresa que eu acredito. Então o que eu quero resumir aqui para colocar é, pensa num caso de um motorista de transportadora por acaso. Às vezes a gente recebe diversos benefícios, diversos incentivos, mas tem certas coisas que você vai criando que faz você ficar, que faz você escolher. Então quando eu digo da qualidade de vida, se eu vou para uma empresa que eu sei que a cultura é agressiva,
ou que fez que é trabalho, 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 trabalho. Não que o trabalho não seja ruim, mas é só isso e não tem o lado da cultura de vida, não tem o lado da valorização da pessoa, da valorização do profissional, né, do empregado e do colaborador. E você vai falando assim, puxa, por que eu vou trocar esse por esse? Por que eu vou trocar para ganhar uma porcentagem um pouco maior? Eu vou abrir mão de tudo isso? Então, voltando aqui, por que um motorista, às vezes, você vai receber diversos atrativos, diversos incentivos para você ir para um lado. Mas se você vai criando uma certa fidelização, um certo interesse, uma certa conexão, isso pode ser um atrativo para você se manter ali. Porque todo mundo vai ter 50 mil coisas para te oferecer. Uhum. Mas o que é que vai ser o pilar que vai te fixar? A conexão emocional. Que realmente faz a diferença, né? A diferença que realmente faz a diferença, né? O que é que vai te manter ali? E isso, a gestão da comunidade, as comunidades, isso vai gerando um vínculo com a marca. Isso vai gerando vínculo com a marca, vai gerando fidelização, vai gerando retenção. Você vai criando pessoas que a gente chama de advogados, embaixadores. Né? Pessoas que ajudam as outras pessoas que estão na jornada. Você vai mostrando que você tem uma participação, que você tem uma voz e que você pertence. E todo mundo quer pertencer. E principalmente quando a gente fala em transporte ou mobilidade, né? A jornada, como você falou, ela é muito solitária. Sim. É diferente, por exemplo, aqui na Brobot, que mais da metade da equipe trabalha num único escritório, tá todo mundo junto, tomando cafezinho todo dia. É diferente a relação do que um motorista que está todo dia viajando. Sim. Né? Ele pode se sentir isolado. Então, de fato, né? Assim como um motorista de aplicativo, a gestão de comunidade pode ajudar esse cara a, de fato, se sentir parte, integrante, ativa e com voz, né? Porque eu acredito que os embaixadores eles consigam filtrar essa informação, conseguir levar isso a nível de gestão de quais são as dores desse cara, né? Que muitas vezes você não está todo dia ali ouvindo ele. A comunidade dá palco nesse sentido também. Ah, com certeza. Você sabe que eu já trabalhei em algumas empresas, né? Passei pela Nestlé e tudo mais. E a gente sempre teve a sensação de quem trabalha nas filiais está distante da... Quem não está na sede não está a par das coisas. Está distante da estratégia, do que está acontecendo. Em tese até tem um certo sentido, né? Mas vamos trazer isso para o universo de um motorista que trabalha numa empresa, mas vive na rua. O sentimento é que ele não está fazendo a par, que ele não está ali no dia a dia, que ele está perdendo alguma coisa, ou que ele não tem voz, ou que ele não é visto, ou que ele não é lembrado, ou qualquer coisa do tipo. Agora vamos trazer para um olhar do motorista de caminhão. Então o cara entra, o motorista entra, trabalha lá, às vezes vai para o outro, cruza o Brasil, fica dias longe da família, fica dias longe de todo mundo, dorme sozinho, passa o maior tempo sozinho. Então, quando você traz isso para o ambiente de comunidade, você traz ali um momento de conexão, você começa a se sentir parte de alguma coisa. Esse já é o primeiro princípio. Segundo princípio, você começa a mostrar para aquela pessoa que além de ela fazer parte de algo, que tem alguém ouvindo ela. E que ela não está sozinha. Isso trazendo para a comunidade de um motorista de caminhão. Segundo ponto, você vai mostrando para ela que além de ela estar sendo ouvida, ela pode participar e construir. Então, pensa num grupo de WhatsApp de caminhoneiros de uma empresa, onde tem talvez um caminhoneiro líder, um embaixador, e ele pode compartilhar ideias, compartilhar estratégias de como economizar mais, de como dirigir melhor, pontos de parada, né? Qual o melhor horário para se dirigir, qual a curva na estrada que é perigosa, que ele tem que tomar atenção, né? Você pode compartilhar, pensa assim, eu me lembro quando eu trabalhei na parte da Nestlé, na área de logística, eles faziam diversos comboios. Você pode criar esse sistema de segurança, você pode compartilhar, pessoal, tô saindo agora e vou fazer a parada, tá aqui, ó, tô compartilhando para mim a minha localização para vocês poderem me acompanhar. Trazer segurança. Então, acho que há diversos pontos
que você pode trazer esses elementos de falar assim, olha, você não está sozinho. Então, um check nessa dor. Dor da empresa. O outro ponto, a empresa às vezes tem a dor, qual é o maior gasto que um caminhão, que uma transportadora tem? Acredito que seja o diesel, né? É o combustível. Então, como é que você pode colocar pessoas que dirijam bem, que tenham o melhor desempenho da companhia, para se tornarem embaixadores, pessoas que treinem, inspirem, ensinem e comecem a influenciar aqueles que não estão desempenhando tão bem? Então, quando você... pares é muito mais intenso, né? Quando é alguém igual você que está te ajudando, né? Sim. Não é algo top-down que está vindo a diretriz, né? Exatamente, é diferente, né? Porque é de igual para igual. Eu sempre falo na minha empresa assim, tudo que a gente tem que fazer, a gente tem que colocar o cliente em primeiro lugar. A gente tem que dar voz para o cliente. Então, as coisas que a gente faz tem que ser de motorista para motorista. Então, toda iniciativa, toda estratégia, tudo que a gente monta, o motorista participa. Então, pego lá os motoristas melhores, os iniciantes, pego um público diversificado, apresento uma proposta e falo assim, o que vocês fariam aqui? Isso é uma comunidade momentânea, é um ritual ali, que a gente chama de fóruns. Então vem cá, vamos lá, me fala um pouco do que você quer. Qual que é seu feedback? Qual que é a sua ideia? Me compartilha. O que é que você está vendo que eu não estou vendo? Porque quem está dirigindo todo dia é ele, não sou eu. Eu estou atrás de um notebook. Na minha sala, no conforto, no ar-condicionado, né? A gente fala, a gente estimula muito os nossos funcionários, né? Nossa equipe, nossos colaboradores, a irem para o campo, a ir para a central de atendimento, ouvir, resolver dor, sentir o público, sentir o que o passageiro está falando, sentir o que o motorista está falando, ver. Mas quando você vai trazendo esse pessoal para o centro, vai dando voz mais ativa, vai construindo junto, tudo isso é diferente. Porque você tende sempre a confiar mais em alguém que está pisando no seu sapato, né? Que usa o seu sapato, do que aquela pessoa que não, né? Então, é muito melhor o motorista experiente falar assim, olha, é possível sim ganhar tanto por mês. Do que eu, Renan, falar para o motorista novo, ó, você pode ganhar isso. Né? A confiança, o vínculo é muito mais diferente. Tem uma frase de um imperador romano, ela é mais ou menos assim, se você quer me persuadir, você deve pensar meus pensamentos, sentir meus sentimentos e usar as minhas palavras, né? Ou falar as minhas palavras. E eu acabei de lembrar dessa frase ouvindo você falando sobre isso, né? Como é diferente quando é alguém igual, um espelho nosso, né? O rapport é diferente na hora de engajar. E com relação a objetivos, assim, né? Uma comunidade de uma transportadora, por exemplo, ela tem momentos diferentes ou o objetivo principal ele tem que ser aquele objetivo estratégico que já foi definido. Por exemplo, uma comunidade de motoristas com objetivo de redução de custos e de retenção de clientes. Porque, por exemplo, o cliente de uma transportadora, o principal contato que ele tem é com o motorista na ponta, né? É onde encosta um ser humano no outro ser humano. Uma comunidade, ela tem essas premissas. Como que define isso? Como que constrói do zero uma comunidade, por exemplo, numa transportadora? Como que você vê isso? Uma transportadora. Tá? Acho que primeiro de tudo, que eu sempre tem uma frase que eu gosto muito do Viktor Frankl, que ele fala que quem tem um porquê enfrenta qualquer como. Né? Acho que o primeiro ponto que a gente tem que partir é o porquê que você quer fazer isso. E esse porquê ele sempre precisa estar conectado com alguma estratégia ou principalmente com uma resolução de alguma dor. Ou alguma oportunidade que você vê, mas muitas vezes com uma dor. E a dor ela pode ser em N aspectos. Então pensa uma transportadora que está tendo muito acidente. Começou a perder um monte de veículo. O veículo custa caro. Ou precisa começar a reduzir custo. Reduzir custo no sentido de ser mais eficiente no consumo de combustível, começar a reduzir as manutenções. Ou pensa que ela começou a perder muito motorista de caminhão. Qualquer coisa do tipo. Quais são as dores?
Acho que esse é o primeiro ponto que a gente tem que olhar. Qual é a dor que você quer resolver? Porque a partir desse momento que você sabe a dor que você quer resolver, você vai começar a montar a estratégia da sua comunidade. E como é que você começa a fazer isso? Beleza, entendi que essa é a minha dor. Então vamos supor que a minha dor é reduzir sinistro de caminhão. Tô tendo muito acidente, o pessoal tá batendo muito caminhão, tá tendo acidente, infelizmente pessoas estão falecendo, se machucando. Preciso reduzir isso. Quem é o público que eu vou atacar? No caso, é os meus motoristas de caminhão. Como que eu vou engajar esse público, né? Então, qual é a plataforma que eu vou trabalhar com eles? Então, quando eu digo de plataforma, é você entender. Você vai trabalhar via WhatsApp, você vai trabalhar com mensagem SMS todo dia, você vai colocar uma pessoa para ser o embaixador de estímulo, você vai colocar um gerente que está sentado ali no escritório para falar com esses motoristas. Não sei, o que é que você vai fazer? Segundo, depois disso, você precisa começar a entender. Tudo bem. Entendi que eu quero reduzir acidente, entendi que esse é o meu público, entendi que essas são as ferramentas. Qual é a régua de comunicação que eu vou começar a trabalhar? Porque você precisa ter uma comunicação. Você precisa começar a entender, além da régua de comunicação, os rituais que você vai começar a criar. E esses rituais, essas comunicações, ela tem que ter muito para o único propósito. Como é que eu vou atingir o meu objetivo, mas principalmente, além de atingir meu objetivo, eu começar a engajar o meu público. Engajar em que sentido? Engajar no sentido de começar a transmitir a mensagem, começar a criar esse vínculo, esse ambiente de mudança de comportamento, de mudança cultural, para que eu comece a atingir um pouco, dar meus passos, no sentido de reduzir acidente. O que eu faria num caso desse se eu fosse uma transportadora e eu queresse começar a mudar a parte de sinistros? Primeiro eu ia começar a ver quem são meus melhores motoristas. Quem é o exemplo da companhia? Além do exemplo, quem são as pessoas que têm influência? Né? Você lembra daquela parte de confiança, de falar as mesmas palavras, né? De ter os mesmos comportamentos, entender? Segundo passo é entender onde é que esse público tá. Onde é que ele tá? Ele tá no WhatsApp? Qual que é a melhor forma de eu me comunicar com essa pessoa? Porque às vezes eu vejo várias empresas que criam um monte de aplicativo, né? Ah, vou criar esse aplicativo porque isso aqui... Mas quem é que vai baixar esse aplicativo? Não baixa esse aplicativo, não tem engajamento, não tem penetração. Até a definição, então, de qual plataforma tem que vir da comunidade, no que é mais fácil para eles. Onde é que aquele público tá? É, porque às vezes a gente acha que aquilo é o melhor. E aí vai, aplica e não é. A gente não trouxe aquela voz do cliente para atuar. Depois disso, eu ia começar a setar
pensa só no sentido de... no sentido de você... Quando eu trabalhei com essa parte de sinistralidade, eu olhei muito assim, como é que eu vou reduzir acidente? Na Nestlé a gente tinha bastante acidente de trânsito. A gente desenvolveu um programa chamado Rumo Seguro, que eu trabalhei um bom tempo. E nesse Rumo Seguro eu participei de uma palestra que falava de fator de risco, né? E eles fizeram lá uma pesquisa com diversas pessoas espalhadas pelo mundo, colocaram um monte de câmera nessas pessoas. E aí eles foram monitorando quantas ações, quantas decisões, né, uma pessoa tomava no dia. Você sabe quantas decisões uma pessoa média toma no dia? Cara, deve ser muitas. Eles chegaram no número lá, médio, de 35 mil decisões por dia. E essas decisões são decisões conscientes ou decisões inconscientes? Posso estar falando um número um pouco errado, mas era mais ou menos isso que eu me lembro da palestra. Decisões conscientes ou inconscientes? Você sabe quantas porcentagens dessas decisões conscientes ou inconscientes você toma? Dessas 35 mil, quantas são conscientes e quantas são inconscientes? 80% inconsciente. Se eu não me engano, eram uns 90 para cima inconsciente. Você fazendo um piloto automático, né? Então, desde que tomar uma água, é uma ação. Você está tomando uma ação inconsciente. Você já está programado. Então, o motivo de eu estar falando tudo isso é que eles fizeram uma pesquisa quantas dessas decisões te colocavam em risco, né? E tinha um número lá que você falou assim, caramba, tô tomando essa decisão, tô colocando a minha vida em risco, eu nem sei que eu tô colocando essa decisão em risco. Então o ponto que eu tô falando tudo isso é como é que você começa a transformar uma pessoa, uma mudança cultural, para começar a tomar boas decisões, ter comportamentos, decisões inconscientes mais seguras. Então, por exemplo, hoje você entra no carro, eu entro no carro, a primeira coisa que eu faço é colocar o cinto de segurança. É uma ação inconsciente minha, Hoje é natural. que hoje é natural, que me gera segurança, né? Mas pensa isso há quantos anos atrás você falar, tem que colocar agora cinto de segurança, Sim. né? É difícil você mudar esse comportamento. Então, trazendo isso para um contexto, como é que a gente trabalha isso na comunidade? Você pode trabalhar numa mudança cultural. Você pode começar a usar pessoas que são exemplos, que influenciam. Você pode começar a falar isso de maneira com pessoas que têm propriedade para começar a te ensinar. Né? Todo mundo quer ajudar e você tende a confiar mais em pessoas que são autoridades naquele tema. Então a comunidade ela pode ser um ambiente que você pode estimular isso. Para quê? Para começar a mudar um comportamento. Qual vai ser a minha métrica de sucesso para eu saber se eu tô indo bem nesse caminho ou não? E eu ia falar, puxa, falar mais no WhatsApp. Bom, pode ser uma métrica de sucesso. Eu comecei a fazer com que as pessoas comecem a falar mais sobre segurança. Isso é um ponto positivo. Não, comecei a reduzir velocidade, menos infrações, né? Então, como é que você vai estimular isso dentro do seu grupo para quê? Para que você tenha o resultado que você quer. E acho que essa parte de métrica de sucesso e do comportamento que você espera, acho que é muito importante você ter clareza do que é sucesso. A maioria das vezes eu vejo várias iniciativas, você constrói a iniciativa, né, para resolver uma dor, e você não tem clareza do que é o sucesso daquele primeiro passo. A iniciativa você mensura, aí você fala assim, puxa, é uma porcaria o que eu fiz aqui, não deu resultado nenhum. Não, a ideia era excelente, você que não teve clareza do que era sucesso. Às vezes você vai montar um MVP e fala, puxa, precisa impactar nesse indicador. E se o sucesso do MVP é só fazer ele rodar? É fazer o processo dar certo. E depois você vai, melhora aquele processo, até você conseguir falar assim, puxa, agora meu sucesso é impactar nesse indicador. Às vezes você descarta uma ideia fantástica porque você não tem clareza do que é o sucesso. É o sucesso. E interessante tudo isso que você está falando, Renan. Eu percebo que não é complexo, né? Parece que é um monte de pequenas ações. Por exemplo, criar uma comunidade para uma transportadora. Primeiro, qual é o objetivo? Começando pelo porquê, né? Qual problema?
sinalizar os embaixadores, implementar rituais e ter a regularidade dessas pequenas ações. Porque muitas vezes a gente acha que precisa reinventar a roda, né, para resolver um problema real. Mas, pelo jeito, a criação de comunidade é algo factível e simples, de certa forma, de ser implementado. É mais ou menos isso ou não? Eu não acho que é simples, porque você tem a parte de engajar, você tem a parte de estimular, você tem a parte de começar a criar um ambiente, de fazer as pessoas se conectarem. Mas eu vejo a comunidade como uma ferramenta. Uma ferramenta, uma das N ferramentas que você pode ter numa empresa, né? Para que você alcance um objetivo em comum, né? E você precisa gerar valor para todos os ambientes, né? Então, para as pessoas que estão participando daquela comunidade, você precisa ter um valor para aquela pessoa. Então, você vai e entra num grupo da família, por exemplo. O grupo da família é uma comunidade ali, né? Um grupo do WhatsApp, família. Por que, sei lá, qual que vai ser o valor? Puxa, acompanhar a foto do seu filho, ver como é que tá familiar, isso, aquilo. Se começa a fugir muito do que você se propõe. Você entra num outro grupo e, infelizmente, naquele grupo começa a compartilhar um monte de coisa que vai contra os seus valores e princípios. Aquilo não te pertence mais. Você começa a perder usuários, você começa a perder o engajamento. Talvez você pode atrair outras pessoas para aquela finalidade, mas você não. Então, acho que essa parte de engajar, de gerar conexão e fazer com que essa conexão, esse engajamento das pessoas comecem a trabalhar em prol do objetivo que foi criado, é fácil o conceito, mas no dia a dia exige bastante coisa, né? Então, uma boa regra de comunicação, bons rituais, pessoas engajadas, conteúdos que vão trazer essa conexão, formas de se conectar, formas de se engajar, formas de se desafiar, de estimular o público. Acho que esse é um papel de uma pessoa que, quando cria essa comunidade, ela tem que ter esse trabalho, tem que ter esse olhar de como eu vou trabalhar meu público, manter meu público engajado, a fim de gerar valor para esse público e também fazer com que esse valor gerado pelo público venha gerar valor para os objetivos que eu criei ele. Então você tem essa via que é fácil de se fazer, mas difícil de se engajar e manter num longo prazo, né? E como que você, por exemplo, implementou isso numa empresa com dezenas, talvez centenas de milhares de motoristas, né? Alguém que você não está todo dia ali ombro a ombro. Teve algum projeto que você implementou nesse sentido de comunidade? Você falou que está mais linkado a motoristas do que usuários, né? Qual que foi o... Nós criamos na 99, quando eu entrei na parte de alimentação, de food, né? E aí eu acabei migrando para o setor de mobilidade. Do setor de mobilidade eu entrei numa área chamada engajamento, né? Engajamento é uma parte muito abstrata, né? Mas eu comecei a perceber alguns elementos super legais que essa área tinha. Então, a gente tinha alguns embaixadores, alguns motoristas que a gente tinha mais confiança, mais relação. A gente comecei a perceber que a gente tinha muito contato com o público. Comecei a perceber muitas dores do que acontecia. Eu sempre fui uma pessoa que eu sempre me considerei muito intraempreendedor. Eu sempre gostei de criar coisas, criar soluções, criar ideias. Mas acho que mais do que importante de criar ideias e tudo mais, eu sempre gostei muito do problema. Qual é a minha problemática? Acho que isso é um ponto muito importante. Eu já falo da iniciativa assim. Primeiro você tem que se apaixonar pelo problema. Se apaixonou pelo problema, pelo desafio, você vai começar a encontrar soluções. Qual que era o meu problema quando eu entrei? O motorista se sente sozinho. Os primeiros 30 dias, muito desengajamento. O pessoal entra, sai. Muitas dores básicas, né? Contatos, razões de contatos simples, né? Então, desde coisas simples no sentido assim, como é que eu cadastro o meu veículo? Como é que eu faço isso? Como é que eu faço aquilo? Né? E diversas histórias que a gente vai se conectando, né, de pessoas que falam assim, puxa, eu quero entrar, mas eu tenho medo. Puxa, eu entrei por necessidade, mas eu não sei isso, eu não sei aquilo.
Aí você começa a entender para aquela pessoa, você começa a montar a persona daquela pessoa, né? Quem é aquele público, quais são as dores, quais são as necessidades. E você fala assim, tá bom, como é que eu vou resolver isso? Como é que eu vou ajudar? E você olha para a companhia também, porque aqui não é uma ONG, né? Não é uma caridade. Melhorar esses indicadores é resultado, né? Se você consegue gerar uma transformação que impacte positivamente a vida de milhares de pessoas, resolvendo dores, e que essas dores que são resolvidas geram um benefício financeiro para a companhia, porque tudo que a gente faz tem que ter um impacto financeiro, né? Tem que ter um impacto, tem que ter um benefício. Sim. Talvez um benefício não parte de curto prazo, talvez de médio prazo, talvez de longo prazo. Mas tem que ter um benefício. E você precisa comprovar aquele valor. Para quê? Para que a companhia comece a olhar para aquela iniciativa e falar assim, puxa, legal, entendi, gera valor, vou investir mais. Vou fazer aquilo crescer mais. Então é teu papel como gerente, seu gestor, né? Você fazer isso acontecer. E a gente criou um programa chamado Amigo Anjo. Né? Então, por que Amigo Anjo? Né? A gente sempre fala assim, puxa, você é um anjo na minha vida, né? Você é um anjo na minha vida, você me ajuda. Então a gente criou e a gente começou a perceber que isso é uma coisa tão comum entre os motoristas, essas comunidades, é tão comum pessoas ajudarem outras pessoas. Existem diversas comunidades indiretas, né, fora, que eles se ajudam, têm uma rede de apoio, trocam, conversam. E você começa a olhar e fala assim, puxa, motorista novo tem essas dores. Tem motorista experiente que faz dinheiro na plataforma, que já passou por essa trilha. A companhia tem um problema aqui, aqui, aqui. Como é que eu vou criar uma solução que possa gerar valor para o motorista novo, que possa gerar valor para o motorista experiente e que possa gerar valor para a companhia? Então a gente criou uma iniciativa chamada Amigo Anjo que junta todos esses elementos, né? Então, quando a gente fala de juntar esses elementos, a gente dá uma rede de apoio para os motoristas novos que começam, né? Então, essas pessoas, quando elas começam, quais são as dores? Me sinto sozinha, não sei o que fazer, não sei qual caminho pegar, qual corrida escolher, como lidar com isso, como receber, como ganhar, campanha, isso, é tanta informação. Então, como é que a gente gera valor para esse público? Colocando uma pessoa experiente. Para quê? Para ajudar. Então, essa pessoa ela vai dar todos os caminhos da pedra, vai ajudar, vai orientar. E o mais bacana de tudo, essa pessoa nova que está começando vai ver que as dores dela é a mesma dor do outro colega, que também está começando. Eles vão gerar amizade, vão gerar troca, vão gerar informação. E a gente estimula, né, durante essa jornada, que eu sei que nos 30 primeiros dias dele tem tal dor, tem dor X, Y, Z. Como é que eu vou trazer isso se eu tenho esse conhecimento em formato de comunicação com alguns rituais e fazer com o meu motorista experiente, o Amigo Anjo, ajude mais, estimule mais conversa, dê o caminho, compartilhe dicas, compartilhe estratégias. Então essa é a minha proposta de valor. E minha proposta de valor para o Amigo Anjo? Como que eu gero isso? Então, é uma premiação. Mas pensa só, a gente olhou para isso também. Falou assim, puxa, você vira motorista. E a gente, assim, acho que tem muita semelhança um motorista de aplicativo para uma de transportadora. Qual que vai ser a perspectiva de vida desse cara, né? Qual vai ser a perspectiva de vida? Esse cara vai entrar e vai ser motorista pro resto da vida? Todo mundo tem sonho, não tem? Todo mundo quer crescer, todo mundo quer. E essas pessoas, além de todo mundo querer crescer, essa pessoa ela já tem um diferencial a mais. Ela já ajuda outras pessoas. Então, como é que eu crio esse ponto de trazer perspectiva, de trazer aquela voz mais ativa, de eu não sou mais um, né? Eu não sou um número na plataforma. Eu sou um motorista tal, que tem nome tal, que tem essa experiência, e a empresa me enxerga e me ouve e me dá espaço de voz. Me ajuda, são pessoas, essas pessoas que a gente seleciona, e a gente tem um critério de avaliação daquela pessoa, de como a gente vai escolher, de como a gente vai trabalhar, né? Então por isso que é importante você saber quem é teu público, né? Pra você trabalhar com ele, para que a gente possa mostrar, falar, ó,
que você acha dessa iniciativa para você exercer esse papel? Qual que é a proposta de valor? Tem uma remuneração, claro que tem uma remuneração. Tem uma vantagem, né? Mas acho que além da remuneração financeira, te permite dar um passo a mais. Um clube de benefícios para esses caras? Um clube de benefícios, acho que tem alguns formatos lá que a gente trabalha. Mas você está gerando a proposta de valor de ajudar o próximo, de criar uma voz, ele tem acesso a mais coisas, a ter uma voz mais ativa, além de poder ter um crescimento não só profissional, de exercer uma coisa que vai além de ser um motorista. Sim. Ele está fazendo um papel a mais agora. Com certeza. Está se desenvolvendo, criando conexão. São pessoas que já têm isso. E para a companhia, qual é o benefício da companhia? Então, a companhia tem uma pessoa que é embaixadora, tem uma pessoa que está ajudando essas pessoas novas, está gerando um contato diferente, uma percepção diferente, não só para a marca, né? Mas para o ramo. Porque acho que assim, se uma pessoa entra numa plataforma B e ela tem uma experiência ruim, não necessariamente ela vai migrar para A. Muitas vezes ela sai. Ela sai. Isso é ruim. Sim. Então, pro mercado, isso é uma coisa... Quando falamos em mobilidade, né? Só tende a crescer isso. Você vê que quando você fala de comunidade, assim, como é que você vai gerar valor para essas pessoas? Como é que você vai trabalhar com estímulos diferentes para essas pessoas? E aqui eu falei de 3 conceitos. Eu falei dos motoristas novos, eu falei dos amigos anjos e eu falei da empresa. Então, nós temos rituais para cada público. Nós temos incentivos para cada público. E a ferramenta que a gente trabalha é essa conexão. E essa conexão tem vários incentivos e formatos de engajar, de conectar, de moderar, de reter. E fazer com que isso vá crescendo e gerando impacto, né? Eu acho que acho que a beleza da coisa é essa, é uma transformação massiva. Quando eu olho para algumas iniciativas que eu vou fazer, eu sempre tento encontrar o que a gente fala no livro Organizações Exponenciais. Eu falo muito sobre o PTM, Propósito Transformador Massivo. E a comunidade ela trabalha muito nisso, no meu aspecto. Você consegue ter um propósito, você consegue transformar e você consegue ser massivo. Né? Massivo, por exemplo, assim, a 99 tem um PTM, né? É um propósito transformador massivo. Então, acho que essa é a beleza da coisa também de uma comunidade. Você consegue atingir massa, você consegue atingir um público maior e fazer essa conexão. Muito legal, Renan. E é um assunto super novo para mim. Eu acredito que a primeira vez que eu ouvi falar sobre esse tema foi contigo, talvez 1 ano atrás, mais ou menos. E com certeza, né, uma empresa de alto impacto como a 99, com centenas de milhares de motoristas, está disseminando a cultura de comunidade, né? Isso com certeza vai aumentar muito em organizações, em outras empresas. Até uma oportunidade muito legal de você estar aqui hoje falando para o nosso público principal aí, de gestores de transportadoras, porque é algo que é possível e faz sentido ser criado isso dentro dessas empresas, dentro do ecossistema de fornecedores de transportes, até mesmo para a própria Brobot, né, a gente estruturar um programa de comunidades. Isso é muito legal. Agradecemos fortemente aí as suas palavras, o conceito de você vir compartilhar e principalmente, né, o passo a passo. Foi muito legal a gente conseguir enxergar essa dinâmica, né, de por onde começar e que com certeza causa impactos positivos para todos os envolvidos quando a gente fala em comunidade. E o que você deixaria de recado, assim, de conselho, Renan, para um gestor de transportadora, talvez aí para um sucessor, né, alguém que pode estar entrando agora nos negócios da família e que está preocupado com as pessoas e que quer fazer o negócio crescer, mas que muitas vezes não quer tocar a operação, lá, as coisas no dia a dia. Como que você poderia deixar conselhos para ser implementado um programa de comunidades numa transportadora? Tá. Eu acho que primeiro, como eu sou da área de Customer Experience,
experiência do cliente, eu sempre gosto de colocar o cliente no centro das coisas. Então, acho que o primeiro ponto que a gente sempre tem que olhar é... acho que primeiro é começar a ter realmente a cultura de realmente ouvir o cliente. Acho que antes de falar de comunidade, antes de falar qualquer coisa, acho que é importante a gente começar a ouvir os nossos clientes. Se a gente for para a trincheira, para a guerra, é onde as coisas acontecem, né? Então, se você realmente quer saber como é que você vai fazer sua empresa dar o primeiro passo, como é que você vai resolver as dores, a gente precisa começar a viver as dores. E nunca ninguém vai ser melhor do que aquelas pessoas que vivem no dia a dia que está no campo. Isso desde uma empresa de vendas, uma Nestlé, quem é que está no campo? Os vendedores, os promotores, né? E quem é que valida se todo aquele trabalho que a gente fez foi bom ou não? É o cliente. Na hora que ele vai pegar o nosso produto ou não. Continuar comprando ou não. Então, isso também para o aspecto da mobilidade, né? Então, a mesma coisa. Então, eu ouvir os clientes, entender as dores. Segundo ponto que a gente tem que começar a entender para começar a montar uma comunidade é você ter clareza dessas dores, entender que a comunidade ela é um meio, é uma ferramenta. Ela não é a solução de tudo, né? É mais uma ferramenta que você pode utilizar para resolver os seus problemas, né? Ou para se criar um novo conceito. Nem tudo é um problema, né? A gente pode criar uma visão, criar uma cultura. Então a comunidade ela pode ser uma ferramenta nisso, né? O outro ponto que a gente tem que começar a ter clareza, né, além de você entender do que você quer estimular ou as dores que você quer resolver, e entender os problemas que os seus clientes têm, isso desde um motorista, desde o administrativo, desde qualquer coisa. Às vezes a gente fala assim, né, uma coisa básica. Pega uma transportadora. Então, a transportadora tem a parte lá de emissão de nota, tem o motorista, tem o cliente, tem que chegar no prazo, né? Tem as dificuldades na estrada, tem a tecnologia, tem o cara do administrativo, do financeiro. E todo mundo, no final das contas, precisa fazer o quê? Você precisa transportar do ponto A ao ponto B com eficiência e qualidade para atender o seu cliente, para que o seu cliente possa retomar. Sim. Né? Então, às vezes, até num conceito de falar assim, puxa, e se eu criar um ritual onde eu vou colocar a pessoa que emite nota, a pessoa que vai deixar meu veículo pronto, a pessoa que vai dirigir o caminhão, o trajeto, a pessoa que vai acompanhar essa pessoa no percurso, para se conversarem e resolverem um problema. Às vezes não facilita o dia a dia, não melhora um pouco a eficiência, a comunicação da companhia? E se eu preciso reduzir acidente, como é que eu vou trabalhar esse público? Então, acho que assim, tô dando voltas para falar, é importante você entender a dor, é importante como que você vai utilizar essas pessoas para trabalhar em conjunto para resolver essa dor. E principalmente, olhando para um aspecto de empresa, resolver as dores da empresa. Mas olhando no aspecto de quero ter motoristas, quero ter os melhores motoristas, quero como formar cultura. É um estímulo diferente. Como é que você vai começar a formar essa cultura? Então eu quero ser reconhecido aqui na minha transportadora como uma transportadora que é pontual, que tem qualidade e segurança. E esses são meus princípios inegociáveis aqui. Tudo bem, então primeiro eu acho que você tem que começar a selecionar bons motoristas e aqueles que não estão se enquadrando, começar a fazer a cultura te enquadrar, né? Fazer a cultura te influenciar e você ter ferramentas, bom exemplo da comunidade, que vão começar a exercer essa influência. Começar a te dar até desafio. No sentido assim, pensa só. Vamos colocar aqui numa questão, às vezes numa ideia bem simples. E é uma ideia super legal. Pega lá 10 motoristas de caminhão e dá um desafio. Aqui agora você é um grupo, vai chamá-lo o grupo Alfa. E aqui vocês vão competir com mais esses outros 5 grupos.
E vocês têm a sua mini comunidade aqui. E quem tiver o menor scorecard, o menor pontuação, cada ponto que você tomar foi porque você teve uma infração de risco. No sentido de resolver uma dor. A comunidade ali, e todo dia eu, gestor da comunidade, vou te dar o seu relatório de desempenho do seu grupo. E eu vou te falar assim, ó, seu grupo hoje gerou tantas infrações, aqui foi aqui. A comunidade por si só já vai começar a trabalhar. O motorista fala, pô, presta atenção aqui. Tem que saber trabalhar bem, né? Porque você pode intermediar, pode gerar um conflito. Mas você pode também gerar um estímulo para as pessoas. Acho que assim, é como você vai utilizar a comunidade para transmitir a mensagem que você quer, para você alcançar o objetivo que você quer e fazer com que isso também gere valor para as pessoas. Qual é o valor? Puxa, esse grupo aqui ganhou um benefício, ganhou um estímulo diferente. Então, acho que tem que trabalhar nisso. E entender muito bem clareza para reforçar quais são minhas dores, o que é que eu quero, por que eu vou fazer isso, quem é o grupo, quem são minhas personas, o meu público que eu vou trabalhar, quais são as ferramentas que eu vou utilizar, quais são as regras de comunicação que eu vou estimular, seja diário, semanal, mensal, quais são os rituais, né, os ritos e rituais que eu vou trabalhar, a plataforma que eu vou me conectar com eles e a proposta de valor que eu vou gerar para cada ponto para uma finalidade. Assim, falei de maneira bem macro, mas acho que esses são os checks que a gente precisa fazer na hora de se utilizar. E não necessariamente a ferramenta de comunidade, às vezes é para aquela solução que você quer resolver. Às vezes é um outro estímulo, né? Então nem sempre, mais uma vez que eu te falar, para mim, comunidade é super bom para resolver um ponto e é uma ferramenta, é um canal de comunicação, um canal de resolução das coisas. Não necessariamente é o fim, mas é o meio. Excelente. Muito bom, Renan. Gostei muito do nosso papo. Com certeza aí apreciamos os insights que podemos aplicar em nossas empresas, nas transportadoras. E foi muito bom recebê-lo aqui hoje. Muito obrigado e desejo sucesso, que você possa continuar impactando milhares de pessoas como você faz no seu trabalho hoje. E felicidades. Muito obrigado. Valeu.